Olá, no vídeo de hoje vamos resolver as questões 39 a 45 do caderno azul do Enem de 2022. Então, bora lá! Começando pela questão 39, nós temos o seguinte texto 1, que na verdade é uma figura, que mostra aí uma obra minimalista do autor Jude, não possui título, e temos aí a disposição de forma simples. E no texto 2 nós temos aí uma definição do que é o minimalismo, que consiste em apresentar estruturas aparentemente simples que alguns artistas estavam criando. Trata-se de uma arte que foi muito criticada. Muitos críticos e um público opinativo julgaram-na fria, anônima e imperdoável. E os materiais utilizados frequentemente não pareciam arte. Então nós temos aí uma arte que vai contra a arte clássica. Temos então a seguinte questão. De acordo com os textos 1 e 2, compreende-se que a obra minimalista é uma representação da simplicidade pelo artista, exploração da técnica de escultura cubista, valorização do cotidiano por meio da geometria, utilização da complexidade dos elementos formais, combinação de formas sintéticas no espaço utilizado. Temos então a seguinte questão-chave. A partir dos textos, o que é uma obra minimalista? E frisamos aqui que é a partir dos textos, ou seja, da figura no texto 1 e do texto 2 que contém ali a definição do minimalismo. A letra A está errada porque fala que a obra minimalista é uma representação da simplicidade pelo artista. De fato, o minimalismo trabalha com a simplicidade, então seria o tipo da questão que poderia te levar ao erro. Mas trata-se de uma questão demasiadamente ampla. Outros movimentos, outras formas de arte trabalham com a simplicidade. Então isso não é uma característica específica do minimalismo, logo nós já podemos descartar esta questão. A letra B fala que o minimalismo é a exploração da técnica da escultura cubista, o que não tem nada a ver, o cubismo é outro tipo de movimento artístico, então podemos descartar a letra B também. A letra C fala da valorização do cotidiano por meio da geometria. E não é bem isso, o minimalismo não está focado ali na geometria, não trata-se de uma característica específica do minimalismo, então podemos descartar isso também. A letra D está errada porque fala da utilização da complexidade dos elementos formais. Isso vai totalmente de encontro à própria ideia do minimalismo, que vai contra a complexidade. Então podemos descartar essa questão também. Sobrou então a letra E, que fala que o minimalismo é a combinação de formas sintéticas no espaço utilizado. E, de fato, isso é o que é retratado ali na imagem. Lembrando que a imagem do texto 1, combinado à descrição do que é o minimalismo no texto 2, é que deve embasar a resposta. E, de fato, na imagem nós vemos uma combinação de formas sintéticas, o que traduz de um modo mais específico que seria o minimalismo. Então, a letra E é a alternativa correta. Passando para a questão 40, nós temos um diálogo entre dois homens, em que um conta que o tio morreu e percebe-se a emoção, apesar dele tentar conter as lágrimas. Nós temos aí o que pergunta: Raimundinho, como vai ele? E aí ele conta: às 4 horas da manhã, atirei um verso e disse para abolir com ele: pega, velho. Não respondeu. Tio Firmo, mesmo velho e doente, não era homem para deixar um verso no chão. Fui ver, coitado, estava morto, e deu de esporas para que eu não lhe visse as lágrimas. Temos então a seguinte questão. A passagem registra um momento em que a expressividade lírica é reforçada pela plasticidade da imagem do rebanho reunido, pela sugestão de firmeza do sertanejo ao real cavalo, pela situação de pobreza encontrada nos sertões brasileiros, pela afetividade demonstrada ao noticiar a morte do cantador, pela preocupação do vaqueiro em demonstrar sua virilidade. Temos então a seguinte questão-chave: como a expressividade lírica é reforçada? E aqui nós vamos destacar o termo expressividade lírica, que é a emoção, como que o texto retrata a emoção. Então nós temos a letra A, que diz que a emoção é retratada por meio da plasticidade da imagem do rebanho reunido, o que não tem nada a ver com emoção, podemos descartar então essa questão. A letra B fala da sugestão da firmeza do sertanejo ao real cavalo, o que também não tem nada a ver com emoção, então podemos descartar também. A letra C, que fala da situação de pobreza encontrada nos sertões brasileiros, o que também não tem a ver com a forma como a emoção foi trabalhada nesse caso em específico. A emoção ali trabalhada não é com relação à situação de pobreza. Então podemos descartar essa questão também. A letra E fala da preocupação do vaqueiro em demonstrar sua virilidade. Então, obviamente, essa questão está errada, porque vai contra a própria ideia de emoção. Aqui nós temos uma parte do texto em que ele esconde emoção. Então, obviamente, não é nessa parte que é trabalhada a emoção. Então, podemos descartar essa questão.
Sobrou então a letra D, que fala que a emoção foi trabalhada por meio da afetividade demonstrada ao noticiar a morte do cantador. E de fato é isso. Quando o personagem fala, coitado, estava morto, nós vemos aí a afetividade, né, a emoção expressa, o pesar do personagem encontrar o tio morto. Então, é dessa forma que a emoção foi trabalhada no texto. Logo, a alternativa D é a alternativa correta. Passando para a questão 41, nós temos um texto sobre o carnaval, em que o narrador personagem fala da depravação do carnaval, mas que anseia por acanalhar-se, ou seja, anseia por se entregar a essa depravação. Então nós temos aí alguns trechos que indicam isso. Na terça desliguei-me do grupo e caí no mar alto da depravação. Nesse momento tudo é possível, os maiores absurdos, os maiores crimes. Eu estava trepidante, com uma ânsia de acanalhar-me, quase mórbida. Era ignóbil, felizmente muita gente sofre do mesmo mal do carnaval. Então nós temos termos que retratam a reprovação do narrador pelo carnaval. Depravação, maiores absurdos, crimes, ignóbil, que é um sinônimo aí de horrível, ruim. E também o termo mal para se referir ao carnaval. Só que ao mesmo tempo ele se sente atraído pelo carnaval. Nós temos aí que ele caiu no mar alto da depravação, que ele tinha ânsia de se acanalhar, ou seja, de se entregar a essa depravação. Então tem ali essa mistura de sentimentos opostos. Passamos então para a questão. No texto, o personagem vincula ao carnaval atitudes e reações coletivas diante das quais expressa consagração da alegria do povo, atração e asco perante atitudes libertinas, espanta com a quantidade de foliões nas ruas, intenção de confraternizar com desconhecidos, reconhecimento da festa como manifestação cultural. Temos então a seguinte questão-chave, que é bem simples. O que o personagem expressa com relação ao carnaval? Quais são os sentimentos ali envolvidos do personagem, do narrador personagem, no caso, com relação ao carnaval? Bom, a letra A fala aí que o personagem sente uma consagração da alegria do povo. E essa questão está errada, porque não é bem a alegria que ele retrata. Tem ali um misto de sentimentos. Ele reconhece a depravação do carnaval, mas sente-se atraído por ela. Então, não bate aí com essa questão, logo podemos descartá-la. A letra C fala do espanto com a quantidade de foliões nas ruas. E não é bem isso, o foco ali não é a quantidade de foliões nas ruas. Logo, podemos descartar essa questão também. A letra D fala da intenção de confraternizar com desconhecidos. Bom, podemos descartar essa questão porque ela é um tanto que inadequada. Né? Confraternizar nem é o termo adequado aí. Ele sente vontade de se entregar à depravação. Então, não é bem adequado falar que se trata de uma confraternização. E também não é o foco ali do que ele expressa. Né? O foco ali é a mistura de sentimentos. Logo, podemos descartar essa questão também. A letra E fala de reconhecimento da festa como manifestação cultural. E também podemos descartar porque não é disso que se trata o texto. O texto, pelo menos este texto em específico, não fala do carnaval enquanto manifestação cultural, não é o foco ali. Então podemos descartar também. Sobrou então a letra B, que fala da atração e asco perante atitudes libertinas, o que de fato condiz com o foco ali do texto, em que ele demonstra reconhecer a depravação do carnaval, mas ao mesmo tempo tem atração por ela, tem vontade de se entregar a ela. Então, a letra B reflete aí esse misto de sentimentos, logo é a alternativa correta. Passando para a questão 42, nós temos uma crítica irônica ao discurso do tenente que intimou o filho da narradora. O tenente fala dos males de um meio violento como a favela, como se a narradora pudesse mudar sua realidade. Então, em alguns trechos, nós vemos aí essa crítica irônica. A narradora fala, fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável! O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais habilidade de delinquir do que tornar-se útil para a sociedade. Pensei, se ele sabe disso, por que não faz um relatório e envia para os políticos? Agora falar para mim, que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. E aí ela faz algumas reflexões sociais interessantes, né, dizendo que quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças, e por isso uma pessoa que já passou fome é que devia dirigir o Brasil. Diante disso, nós temos a seguinte questão. A partir da intimação recebida pelo filho de 9 anos, a autora faz uma reflexão em que transparece a lição de vida comunicada pelo tenente, a predisposição materna para se emocionar, a atividade política marcante da comunidade, a resposta irônica ante o discurso de autoridade,
a necessidade de revelar seus anseios mais íntimos. Bom, temos então a seguinte questão-chave, o que é bem simples. No que consiste a reflexão da narradora? Bom, a letra A fala da lição de vida comunicada pelo tenente, e já podemos descartar essa questão logo de cara, porque a narradora não reconhece ali, o discurso do tenente como uma lição de vida realmente útil e importante. Pelo contrário, ela critica a fala do tenente, porque o tenente apenas fala o que ela já sabe, mas que ela não tem condições de mudar. Então já podemos descartar essa questão A. A letra B fala da predisposição materna para se emocionar, o que não tem nada a ver, não é o foco ali do texto do que ela fala. Então podemos descartar também. A letra C fala da atividade política marcante da comunidade. E não é bem isso, o foco ali não é a atividade da comunidade, pelo contrário, a narradora até reconhece que o ambiente em que ela está não é o melhor ambiente para educar o filho, mas que ela não pode fazer muito com relação a isso. E ela até faz umas reflexões sociais ali, mas que não tem nada a ver com a atividade da comunidade. Então, podemos descartar essa questão também. A letra E fala da necessidade de revelar seus anseios mais íntimos. E essa questão também é um tanto que inadequada. Você pode até se confundir um pouco ali, porque no final ela faz ali umas reflexões sociais, a respeito de quem ela acha que deveria dirigir o Brasil. Mas não se trata de anseios íntimos, então é um tanto que inadequada essa questão. Logo podemos descartá-la também. Sobrou então a questão D, que fala da resposta irônica ante o discurso da autoridade. E de fato o foco ali do texto dela é essa crítica irônica perante o discurso do tenente, que é um discurso que de nada serve para ela, que reconhece ali que as autoridades muitas vezes podem ser sem noção, fazem um discurso lindo, maravilhoso, que a pessoa que está ouvindo tem consciência daquilo tudo já, mas que ela não tem poder para mudar. E ele que teria um pouco mais de poder para fazer alguma coisa, não faz. Então mostra ali um pouco de hipocrisia também. Logo, a letra D é a alternativa correta. Passando para a questão 43, a narradora fala da história da empregada, que apresenta uma trajetória que parece ter sido tirada de contos literários. É uma história de violência para servir de lição para as crianças. Em alguns trechos nós vemos isso. Wanda vinha do interior de Minas Gerais e de dentro de um livro de Charles Dickens. Sem dinheiro para criá-la, sua mãe a dera, com seus 7 anos, a uma conhecida. Só que essa conhecida acabou que não sendo uma pessoa muito boa e fez ela trabalhar bastante. E a Wanda trabalhou até os 15 anos, quando finalmente conseguiu fugir de ônibus para São Paulo. E aí ela conclui no final: todas as vezes que eu e minha irmã a importunávamos com nossas demandas de criança mimada, ela nos contava histórias da infância de gata borralheira. E aí depois ela espantava as crianças dizendo: sai pra lá, peste, e me deixa acabar essa janta. E destacando aí que Charles Dickens é um romancista inglês, um escritor ali de romances. E Gata Borralheira, evidentemente, faz referência ali à história da Cinderela, história de contos de fada, que meio que tem a ver com a trajetória apresentada pela empregada. Temos então a seguinte questão. Pela ótica do narrador, a trajetória da empregada de sua casa assume um efeito expressivo decorrente da citação a referências literárias tradicionais, alusão à inocência das crianças da época, estratégia de questionar a bondade humana, descrição detalhada das pessoas do interior, representação anedótica de atos de violência. Temos então a seguinte questão-chave: por que a trajetória da empregada é expressiva? Bom, a letra A fala que é expressiva por causa da citação a referências literárias tradicionais. E essa questão está errada. Tem que ter cuidado porque essa questão pode te levar a confundir. Como há referência ali ao escritor de romances e também referências a Cinderela e tudo mais, você pode achar que essa é a letra correta. Mas não é. As referências são apenas consequência. Aí não a causa, não o motivo pelo qual a trajetória da empregada é expressiva. Logo, podemos descartar essa questão. A letra B fala da alusão à inocência das crianças da época. E não é esse bem o foco, não é esse o motivo que deixa a trajetória da empregada expressiva. Logo, podemos descartar também. A letra C fala da estratégia de questionar a bondade humana, o que também não é o foco ali da mensagem que as histórias da empregada quer passar. Então, podemos descartar. A letra D fala da descrição detalhada das pessoas do interior, o que não tem nada a ver, faz menos sentido ainda que as outras alternativas. Então, podemos descartar também.
Sobrou então a letra E, que fala que a trajetória da empregada é expressiva porque há a representação anedótica de atos de violência. E de fato é a questão mais adequada, porque a história da empregada é expressiva por isso, porque fala ali de atos de violência que ela sofreu na infância dela, mas ela conta de forma que remete a um conto de fadas, né? No caso, que assemelha aí a história da Cinderela. Então é isso que deixa a trajetória dela mais intrigante, mais expressiva e, consequentemente, faz ali a narradora fazer referências a textos literários, a nomes de autores de romance e tudo mais. Então, a letra E é a alternativa correta. Passando para a questão 44, nós temos o texto 1, que é essa gravura aí, né, que é uma obra que chama-se In Absentia. E temos o texto 2, que fala que o termo ready-made foi criado por Marcel Duchamp, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano expostos como obras de arte em espaços especializados, como museus e galerias. Seu primeiro ready-made, de 1912, é uma roda de bicicleta montada sobre um banquinho, e a obra recebeu o nome de Roda de Bicicleta. E temos aí uma crítica radical ao sistema da arte. Então é um outro movimento, assim como o que nós vimos do minimalismo, que faz frente aí a essa ideia clássica do que é arte. Então ele pega ali artigos do uso cotidianos e expõe como se fosse obra de arte. E retomando o texto 1, que é a gravura ali, né, a imagem da obra In Absentia, nós temos também uma crítica à noção clássica de arte, mas o mais importante é que há também uma desconstrução do próprio ready-made original, né, da roda de bicicleta, que nós temos aí uma obra diferenciada. Temos ali a sombra da roda em cima do banco, que faz ali referência à obra original, mas temos ali apenas a sombra e ela está desfigurada. Então há ali uma releitura da obra original. Temos então a seguinte questão. A instalação In Absentia propõe um diálogo com o ready-made roda de bicicleta, demonstrando que as formas de criticar obras do passado se repetem, a recorrência de temas marca a arte do final do século XX, as criações desmistificam os valores estéticos estabelecidos, o distanciamento temporal permite a transformação dos referenciais estéticos, o objeto ausente sugere a degradação da forma, superando o modelo artístico. Temos então a seguinte questão-chave. Como que a obra do texto 1, In Absentia, dialoga com a obra ready-made original, que é a roda de bicicleta? A letra A fala que as formas de criticar obras do passado se repetem. E já podemos descartar essa questão, porque as formas de criticar nunca se repetem, sempre se renovam, sempre há coisas novas. Então, nada nunca se repete. Logo, podemos descartar essa questão. A letra B fala que a recorrência de temas marca a arte do final do século XX, o que não tem nada a ver. Que nem eu disse, não há uma recorrência, uma repetição de coisas. Sempre há renovações e coisas novas a demonstrar, a explorar. Então, podemos descartar essa questão também. A letra D fala que o distanciamento temporal permite a transformação dos referenciais estéticos. Essa questão soa estranha porque o tempo não é o que faz, né, os referenciais estéticos transformarem-se. O que faz os referenciais transformarem é as novas visões que vão surgindo com o tempo, né? Então, o tempo ali é acessório, não é o principal motivo dessa transformação. Logo, podemos descartar essa questão. A letra E fala que o objeto ausente sugere a degradação da forma, superando o modelo artístico. E essa questão é estranha por causa dessa parte que fala que supera o modelo artístico. E já podemos descartar por causa disso, porque uma arte não supera a outra, uma arte não é melhor que a outra. Então, podemos descartar essa questão também. Sobrou então a letra C, que fala que as criações desmistificam os valores estéticos estabelecidos. E de fato nós vemos isso. Tanto a obra original, ready-made, quanto a releitura dela, In Absentia, criticam aí a arte clássica. Só que a In Absentia, né, vai além, né, e faz aí uma releitura da obra original ready-made, promovendo aí essa releitura com uma nova visão, com um novo referencial estético. Então, a letra C é a alternativa correta. Passando para a questão 45, nós temos um texto que fala da renovação que a música pernambucana passou na década de 90, em que o tradicional misturou-se com diferentes tipos musicais, como rock, hip hop, entre outros. E nos trechos aí marcados do texto, nós vemos isso claramente.
O Recife fervilhava no começo da década de 1990 e os artistas trabalhavam para resgatar o prestígio da cultura pernambucana. O maracatu e as suas alfaias se misturaram com as batidas do hip hop, as guitarras do rock, elementos eletrônicos e o sotaque recifense do Chico Science. A busca pelo novo rendeu uma perspectiva diferente do Brasil ao olhar para o Recife. A cidade deixou de ser o lugar apenas do frevo e do carnaval, transformando-se numa ebulição musical que continua a acontecer mesmo após os 25 anos do lançamento do primeiro disco da nação Zumbi, Da Lama ao Caos. Temos então a seguinte questão. Chico Science foi fundamental para a renovação da música pernambucana, fato que se deu pela utilização de aparelhos musicais eletrônicos em lugar dos instrumentos tradicionais, pela ocupação de espaços da natureza local para a produção de eventos musicais memoráveis, pela substituição de antigas práticas musicais como o frevo por melodias e harmonias inovadoras, pela recuperação de composições tradicionais folclóricas e sua apresentação em grandes festivais, pela integração de referenciais culturais de diferentes origens, criando uma nova combinação estética. Temos então a seguinte questão-chave: o que foi feito para a renovação da música pernambucana? Bom, a letra A fala da utilização de aparelhos musicais eletrônicos em lugar dos instrumentos tradicionais. E podemos descartar essa questão, porque como vimos, houve ali uma mistura do tradicional com outros elementos, outros tipos musicais. Então, o tradicional não foi descartado, ele foi apenas misturado com outros tipos, renovado. Então, podemos descartar essa questão. A letra B fala da ocupação de espaços da natureza local para a produção de eventos musicais memoráveis, o que também não tem nada a ver. Não foi esse o motivo que levou à renovação da música pernambucana. Então, podemos descartar essa questão. A letra C fala da substituição de antigas práticas musicais por melodias e harmonias inovadoras. E podemos descartar essa questão porque, como dissemos, o tradicional não foi descartado, ele foi apenas misturado com outros tipos musicais. Então, podemos descartar. A letra D fala que a renovação se deu pela recuperação de composições tradicionais folclóricas. E está errado porque não foi só isso, Não, houve ali a mistura do tradicional com outros tipos musicais. Então, conforme já reforçamos, não houve uso nem só do tradicional e nem só do novo. Houve ali uma combinação dos dois. Então, podemos descartar a letra D também. Sobrou então a letra E, que fala da integração de referenciais culturais de diferentes origens, criando uma nova combinação estética. E é justamente isso, houve a combinação de diferentes tipos musicais, combinando ali o tradicional a outros tipos, inclusive tipos musicais mais recentes, que tinham mais a ver ali com as novas gerações, e por isso houve essa renovação da música pernambucana. Logo, a letra E é a alternativa correta. E é isso, lembrando que utilizamos o caderno azul do Enem de 2022. E aí, gostou? Então deixa seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir nosso material de estudos pelo link na descrição. Nos vemos então nos próximos vídeos. Bons estudos!